Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em Lucas capítulo 14, no verso 25 e 26. Evangelho segundo escreveu São Lucas capítulo 14, verso 25 e 26, apenas esses dois versículos. A palavra do Senhor diz assim: ora, ia com ele, com Jesus, uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Quero projetar uma imagem aqui. Vamos ver se vocês conhecem esses dois personagens que vão aparecer aqui. Vamos ver se aparece bem. Conhecem? Amém? Esse casal, eles estão tentando identificar quem são. Tem alguns quilômetros de caminhada. Mais de 60 anos de casado. E alguns quilômetros também de vida cristã. Algumas décadas, né, que eles são cristãos. E nós nos sentimos orgulhosos de ter eles com a gente aqui. Mas, outro dia, conversando com eles, para saber se a vida foi tão fácil para chegar a mais de 60 anos de casado e viver uma vida cristã tão autêntica e é exemplo para muitos de nós. Um casal que nós temos como referência, mas eu imagino que a vida cristã deles foi mamão com açúcar, sim ou não? Não, né? De forma alguma. Eu quis trazer essa imagem deles aqui como um exemplo para nós de um casal que nos traz tanto exemplo como um referencial para nós, justamente para trazer na nossa memória de que a vida cristã, ela é possível chegar a muitos anos você vivendo com Cristo. Mas não significa que muitos anos de caminhada, muitos anos seguindo a Cristo, não quer dizer que nós estamos isentos de dificuldades na nossa vida. A vida cristã, para a gente falar bem a verdade, para ser bem sincero, existem decisões difíceis que nós tomamos na nossa vida, quando nós decidimos seguir a Cristo, sim ou não? Quantos aqui aceitaram Jesus depois de jovem ou adulto? Algumas pessoas, né? Essa decisão requis de vocês alguma dificuldade, algum esforço além do normal? Sim, né? Porque a vida cristã, a decisão de se tornar um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, requer de nós também romper com algumas coisas. Renúncias. Negar muitas coisas no decorrer dessa caminhada. E por isso que eu imagino que, assim como é para mim, para você, também não é diferente, a vida cristã não é tão fácil como tomar doce de criança, né? Assim, é tão fácil a vida cristã que é mamãozinho com açúcar. Olha, é tranquilo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que algumas vezes na nossa vida nós temos um desejo enorme de nos comprometer com Cristo. Nós falamos assim para Cristo: olha, agora eu vou te servir de todo o coração, com toda a minha força. Eu me agarro com Cristo, eu não deixo Cristo por nada. Mas, vamos ser bem sinceros, nós não conseguimos romper, algumas vezes. Algumas vezes nós queremos servir a Cristo com todo o desejo do nosso coração, mas a maioria de nós tem dificuldade de viver sob a dependência de Deus. Eu acredito que se fizéssemos uma estatística aqui
teríamos um percentual bem grande dentre nós, pessoas com dificuldade de viver uma vida sob a dependência de Deus. E por isso que algumas vezes Deus nos leva para o caminho da cruz, para nos ensinar algumas coisas. Sabe por que nós temos alguma dificuldade de viver sob a dependência de Deus? Eu fico imaginando que, porque alguns momentos parece loucura. Você viver sob a dependência de Deus, em algum momento parece que você está fora da sua sanidade mental normal. Alguém pode até questionar e chegar para você e falar, rapaz, ou mulher, você tem certeza do que você está decidindo na sua vida? Você tem certeza da aliança com quem você está fazendo, o que você está fazendo? Porque parece loucura. E uma outra coisa, é porque muitas vezes nós não queremos deixar o controle da nossa vida nas mãos de alguém que nós não vemos e que nós nem imaginamos o que ele vai fazer com o nosso futuro, com a nossa história. É ou não é? Sabe por quê? Porque na maior parte do tempo nós não temos ideia do que Deus está fazendo. Você sabe aquela história, quando você acha que descobriu tudo sobre Deus, você descobre que não conhece nada de Deus? É mais ou menos assim, você agora estou tão pertinho de Deus, que eu conheço tudo de Deus, e Deus parece que aplica um golpe na gente. E a gente não conhece muito de Deus. Porque Deus, Ele se revela a nós, mas Ele não se revela por completo. Ele vai se revelando aos poucos, e mesmo assim, da maneira que Deus se revela para um, não é igual para outro. Deus não tem um padrão como estabelecido pelos homens, com uma linha de produção. E por isso que às vezes assusta a gente, porque na maior parte do tempo nós não temos ideia do que Deus vai fazer amanhã. O que Deus vai fazer com a gente. E vamos falar bem a verdade, nós gostamos de ter o controle, sim ou não? Nós gostamos de saber o que vai acontecer amanhã. Nós gostamos de saber o que vai acontecer com a nossa vida. Ou seja, nós gostamos de ter dados, ter informações, ter um GPS, porque eu quero saber onde eu vou chegar. Eu preciso ter o controle, e se possível fosse, teríamos o controle até mesmo de Deus. Até tentamos, vamos falar a verdade. Quando nós falamos assim, Deus, olha, eu quero me comprometer com o Senhor. Eu vou te seguir. Mas primeiro deixa eu curtir a vida. Quando eu for mais velho, aí eu vou te servir. Senhor, eu vou fazer algo para o Senhor, mas deixa eu cuidar das minhas coisas primeiro e depois eu penso nas coisas do Senhor. Que não é um significado de quem quer ter o controle? Até mesmo de Deus, fala assim, Deus, o Senhor fica aí um pouquinho e eu vou cuidar da minha vida. Quando eu der o sinal verde, o Senhor pode entrar em ação. Porque nós queremos controlar Deus, se possível fosse. E Deus, Ele está nos chamando para um comprometimento. Sabe, existe uma história contada aí, história de igreja, sabe essas histórias de igreja? Diz que um jovem estava orando, querendo se casar, e falou assim para Deus, Deus, eu quero me casar. Eu quero que o Senhor me dê uma namorada, desde que seja a Glorinha. Ele estava colocando uma condição para Deus, falou assim, Deus, faça a tua vontade, desde que seja a minha. Muitas vezes não estamos tão dispostos a deixar Deus fazer aquilo que Ele quer. E sabe o que acontece? Quando nós queremos controlar Deus, parece que nós estamos colocando Deus como um assistente pessoal nosso. E Deus não gosta de ser rebaixado a nosso secretário ou assistente pessoal. Deus não gosta. Deus, Ele quer continuar sendo o Senhor da nossa vida. Ele quer continuar sendo Deus da nossa vida. Ele quer continuar tendo controle da nossa vida e dizendo, confia em mim. Dependa de mim. Eu tenho algo melhor do que você imagina. Os nossos planos são imperfeitos. Os nossos planos são falíveis.
Os nossos planos não chegam ao lugar que Deus quer que cheguemos, mas somente onde nós planejamos e pronto. E nem sempre chega onde nós planejamos. Mas Deus, Ele tem algo surpreendente para mim e para você. E o título que eu quero dar para a mensagem dessa noite é: antes de tudo, Deus está no controle. Antes de tudo, vírgula, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Textos como este de Lucas 14, 25 e 26, nos mostra o que Jesus pensa a respeito de seus seguidores. Um texto como esse revela o quanto Jesus, ele pensa sobre aqueles que decidem segui-lo. Que diz: Senhor, eu quero te seguir. E quem estava falando essas palavras, aqui do verso 26, é o próprio Jesus. O texto diz que Jesus ia com uma grande multidão. Aí você pode imaginar, assim, dezenas de pessoas ou centenas de pessoas. A Bíblia não relata exatamente a quantidade de pessoas, talvez 30, talvez 50 pessoas. Era considerado uma grande multidão que seguia Cristo. Talvez um público como esse que estava aqui. Mas certo é que Jesus estava seguindo, andando, e uma multidão acompanhando Jesus, e de repente Jesus sai com essa façanha, com palavras, parece que tão estranhas. Parece que Jesus, ele para a multidão e vem com uma proposta que para muitos de nós, talvez levantaríamos e falaríamos assim: para mim já deu. Jesus simplesmente ele traz uma ideia muito diferente do que qualquer pessoa estaria acostumado. Jesus simplesmente diz o seguinte: se alguém vier a mim, tornar um dos meus discípulos, e não aborrecer a seu pai, e a sua mãe, e a sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora pensa assim, qualquer mestre da época gostaria de ter uma multidão de alunos ao redor dele para ele poder abrir o livro, ensinar e despejar aquelas suas sabedorias, palavras de sabedoria. Se fôssemos para o contexto grego, os filósofos, qualquer um ou professores da época gostariam de sentar e ter uma multidão ouvindo. Mas de repente Jesus traz uma condição para eles, que era muito diferente de qualquer professor, de qualquer filósofo, qualquer rabino da época. Simplesmente ele diz assim: gente, eu tenho uma condição para quem quer ser meu discípulo. Aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a si mesmo, não tem como me seguir. Não parece palavras estranhas, soando estranhas ao ouvido de quem deseja ter um público ouvindo? As palavras de Jesus até poderiam parecer estranhas, mas imagine você, que no meio daquela multidão tinha muitas pessoas que estavam ali por conveniência. Talvez no meio daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, seguindo Jesus, Jesus ia para Cafarnaum, eles iam atrás, Jesus subia a montanha, eles iam atrás, atravessavam o mar, eles davam um jeito, encontravam Jesus. Talvez no meio dessa multidão, tinha algumas pessoas que estavam ali simplesmente porque eles gostavam de estar ali. Eles olhavam para Jesus e diziam assim: esse homem fala muito bem. Não tem filósofo, não tem rabino, não tem nenhum professor que fala como este homem, nem os líderes fariseus, nem os saduceus, nem pessoa de qualquer outra seita falou como este homem. E estavam ali ouvindo Jesus por conveniência, ou talvez outros diziam assim: esse cara faz uns trem bacana. De vez em quando ele pega uns pãozinhos ali e transforma em milhares de pães. Às vezes vem uma pessoa ali que está com hemorragia e ele cura a mulher, e a mulher, ele nem vê, e a mulher é curada, e de repente ele sabe que a mulher estava ali. E talvez estava alguém ali olhando e falando assim: qual que vai ser o próximo espetáculo? Vamos seguir este homem, porque ele já curou mulher com hemorragia, ele multiplicou pães, o que vai ser agora?
falta ressuscitar o morto, e Jesus ressuscita mortos. E eles talvez estavam ali simplesmente para usufruir, para curtir aquele momento que Jesus estava vivendo. Outros talvez falam assim, gostavam de um barraco, né? Vamos ver qual que vai ser a próxima, que ele vai confrontar os líderes religiosos. Vamos ver o que ele vai falar agora, qual vai ser o argumento que ele vai usar contra os líderes religiosos. Estavam ali por algum outro motivo. Mas, imagine você também que no meio daquela multidão tinham pessoas que desejavam ardentemente seguir Jesus. Imagine você que tinham pessoas ali que queriam se comprometer com Jesus, mas que talvez por conta da cultura, que eles precisavam romper a cultura familiar, a cultura religiosa da época, eles tinham dificuldade de seguir a Cristo. E talvez alguém até ficava em dúvida, será que eu fico com a minha família ou será que eu sigo a Cristo? Será que eu fico na minha religião ou será que eu sigo a Cristo? Será que eu mudo de vida ou será que eu fico na minha vida? Jesus ele traz esta palavra, parece que soa tão estranha, dizendo que precisamos aborrecer aqueles que são do nosso ambiente familiar. É porque talvez no nosso contexto a gente não consiga, apesar que alguns talvez passem isso e já tenha passado, mas não consegue ter a ideia exatamente do que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre a influência familiar, que a influência da cultura familiar sempre foi muito forte. Você concorda? A influência da cultura familiar é muito forte sobre os membros da família. Até nos nossos dias, em algumas culturas, decidir por se tornar um cristão é negar a sua própria família. Não no nosso contexto, mas em outras culturas, você decidir por ser um cristão, a família chega e fala assim, você escolhe, ou esse Jesus ou a sua família. Se escolher Jesus, você está excluído da família. Muitos acabam desistindo de se comprometer com Cristo por não querer enfrentar este sofrimento. Eu lembro que o presbítero Bruno trouxe o Jefferson, um missionário no Níger, uma época aqui na igreja, e um país com 95% muçulmano, e ele relatou que muitas vezes passava 4 anos pregando o evangelho para uma pessoa se converter, e quando essa pessoa se convertia, a pessoa fala assim, eu não sei se estou preparado para ser um cristão. Eu entendi o evangelho, eu sei quem é Cristo, mas eu não sei se eu estou preparado para ser cristão. Porque ser cristão significa perder emprego, perder família e ter que morar na rua. Sabe que Jesus ele chama as pessoas para um nível de comprometimento maior. Que não é só por conveniência. Jesus, ele chama os seus seguidores para entregar o controle da sua vida nas suas mãos. Jesus, ele chama os seus seguidores para aprender a deixar o controle da sua vida unicamente nas mãos dele. Você compreende isso? Jesus, ele falava com propriedade quando ele dizia sobre aborrecer pai, mãe, irmãos. Porque divinamente falando, Jesus, ele deixou os céus. Nenhum de nós, nenhum ser humano, teve uma experiência como essa de Jesus. Deixar os céus e viver como homem. Imagine só. Jesus se tornar uma criatura. Ele criou, juntamente com Deus, estava lá na criação dos seres humanos, primeiro homem, primeira mulher, e agora ele se torna uma criatura e vem habitar na terra. João diz assim, ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e cheio de verdade. Jesus ele falava com propriedade quando falava para aborrecer pai e mãe, porque humanamente falando, Jesus ele deixou o seu pai, deixou a sua mãe, deixou os seus irmãos para cumprir a vontade do Pai.
Em certa ocasião, em Lucas mesmo está registrado que os pais de Jesus tinham ido para Jerusalém, como se fazia todo ano. E nesse tempo eles moravam na Galiléia e tinham ido para Jerusalém para adorar. E depois eles retornavam para Galiléia. E depois de um dia de caminhada, os pais de Jesus notam que o menino não estava mais lá. Jesus tinha 12 anos na época. E eles percebem que Jesus não estava mais ali, eles começam a procurar Jesus e procuram e não encontram, vai entre os parentes, e ninguém tem o paradeiro de Jesus, então eles resolvem retornar para Jerusalém. Depois de 3 dias, eles encontram Jesus sentado no templo, junto com os doutores, e ensinando a palavra. E quando a mãe de Jesus chega e ele fala assim, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Você acha que a mãe de Jesus não ficou aborrecida? Você acha que o pai de Jesus não ficou furioso? Com 12 anos. Sabe que Jesus, ele sabia muito bem, porque ele deixou a glória e deixou pai e mãe para ir cumprir uma missão, para fazer a vontade do Pai. Permita-me ir para o Antigo Testamento e trazer para nós o exemplo de Abraão, descrito em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão, dizendo para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Por que será que Deus fala isso com Abraão? Simplesmente Deus estava chamando Abraão para uma mudança radical, você concorda? A mudança, além de ser geográfica, se tratava de deixar o controle da vida sob os cuidados de Deus. E vamos dizer, do Deus invisível, que Abraão não conhecia Deus ainda. E quando Deus fala com Abraão para ele sair do contexto familiar e ir para o lugar que ele ia mostrar, simplesmente Deus estava falando para Abraão que ele deveria entregar o controle da vida dele sob os cuidados de Deus. Para um lugar que ele não conhecia, para um rumo que ele não conhecia, era o desconhecido para Abraão. E por que Deus faz isso? Porque Deus sabia que a cultura familiar de Abraão poderia influenciar na história que seria escrita na vida de Abraão. Simplesmente porque Deus entende que a cultura familiar é tão forte que foi necessário arrancar Abraão do meio dos seus parentes, do meio da cultura, do meio de toda contaminação onde ele vivia, para que uma nova história fosse escrita na vida de Abraão e através da vida de Abraão. Nem sempre é fácil deixar a família para viver algo de Deus, sim ou não? Nem sempre é fácil. Eu não sei como é para você. Desde que a gente se casa, deixar a casa de pai e mãe não é fácil. Bate uma saudade de vez em quando. Deixar a casa de pai e mãe, o conforto, a segurança, a proteção, a dependência, não é fácil. Eu não sei como que é para você, para mim, eu sou doido de amor pelos meus irmãos. E se falar do meu pai e da minha mãe, minha esposa, nossas filhas, então, nem se fale, eu sou doido de amor por eles. E quer, assim, um momento de aflição, de angústia. Quando a gente se reúne, meu Deus, parece que é um bálsamo na alma. Que gostoso. Aí Deus me dá um privilégio de casar com uma pessoa que tem uma família maravilhosa também. Você quer ver quando eu recebo convite para almoçar no domingo? Ah, meu Deus, em outro lugar. Eu falo assim, vou deixar a comida da minha sogra. Luzia Grill. Eu tento mudar para um outro dia. E a gente fala, não, mas Luzia Grill está de pé todo domingo, já está na agenda. Porque é um bálsamo estar com quem traz essa segurança, este conforto e ao mesmo tempo este controle.
Porque é um lugar, um ambiente que traz segurança para nós. E para onde que você dá vontade de correr quando aperta a situação na sua vida? Alguns correm para o pastor, né? Mas corre quando a coisa já não tem mais jeito. Mas para onde normalmente dá vontade? Dá vontade de correr para a casa do pai e da mãe. É ou não é? Fala assim, dá vontade de correr para aquela pessoa que é mais próxima da gente, que tem um afeto maior. Quando a coisa aperta, quando a situação fica séria demais, dá vontade de estar nesse ambiente de segurança e conforto. Mas, tem uma coisa, Deus pode estar escrevendo uma linda história em sua vida, amém? Deus pode estar escrevendo uma linda história na sua vida, e talvez você precisa romper com algo que te prende. Precisa romper. Algumas vezes, precisa tomar uma decisão na sua vida. É algo que está prendendo e Deus está dizendo, eu tenho uma nova história para a sua vida. Sai da tua terra, da tua parentela, talvez de uma maneira figurativa, mas Deus está dizendo, rompa com aquilo que te prende e que tem controle sobre a sua vida. Porque vamos falar uma coisa, família é bom demais. Mas tem parente que quer ter o controle da vida da gente. Tem parente que quer dizer assim, troca de carro, está na hora de você trocar esse carro. Aí você troca de carro e fala assim, você fez um mau negócio. Sempre dando pitaco na vida da gente. Ou seja, querendo controlar a vida da gente. E Deus quer escrever uma nova história e precisa romper algo na nossa vida. Lembre-se, Deus está no controle. Acima, além de tudo, Deus está no controle da nossa vida. E talvez o meio onde você está inserido exerce grande influência sobre a sua vida. Talvez tenha um poder de influência muito grande na sua vida. E talvez este meio onde você está precisa romper para que Deus faça algo na sua vida. Você entende isso? Talvez tenha alguém que já tenha rompido. Sabe quando você fala assim, eu deixei a minha terra e vim morar na capital. E alguém disse assim, era loucura, não conhece ninguém. E você olha para trás hoje e diz assim, valeu a pena. Outro dia eu conversava com uma pessoa que sofreu muito na vida, que trabalhava no sítio. E eu falei assim, mas tem saudade? Ele falou assim, não tenho um pingo de saudade, não tenho vontade nem de voltar na cidade que eu morei. Lá não tinha dia, eu não sabia quando era domingo e feriado, porque precisava levantar 4:30 da manhã. Ia dormir 8, 9 horas da noite. No meio de lama, de barro, de criação. Não tenho saudade daquela vida. Quando cheguei aqui em Curitiba, essa pessoa dizendo, na capital, eu falei, uau, existe outra vida além daquela que eu vivia? Quantas oportunidades sem precisar fazer tanto esforço como eu fazia. Quanto crescimento. E algumas vezes a gente precisa romper com algo na vida da gente, para que Deus escreva uma nova história. E às vezes vai ser dolorido. Às vezes vai bater saudade. Às vezes vai dar vontade de voltar atrás. Às vezes vai falar assim, puxa vida, eu sou o único diferente da minha casa. Puxa vida, fui o único, todo mundo ficou lá, mas só eu saí. E de repente Deus está dizendo assim, eu tenho algo melhor na sua vida e através da sua vida. Portanto, algumas vezes, soa novamente essa voz de Jesus dizendo, se alguém vem a mim, se alguém vier a mim, e não aborrecer pai, mãe, esposa, irmãos, filhos, e até sua própria vida, não pode me seguir. E Jesus está dizendo isso o tempo todo para nós. Jesus está dizendo o tempo todo. Lembre-se, antes de tudo, Deus está no controle. Eu queria trazer única lição, ensinamento para nós. Uma frase mais comprida, mas uma única. Seja influenciado mais por Deus do que pelo meio. Seja influenciado mais por Deus do que pelo meio.
Eu não sei o contexto que você está vivendo, talvez é uma necessidade. Quantos aqui já receberam parentes dentro de casa, ajudaram numa fase, e é uma fase, é uma necessidade. Mas deve ser algo passageiro e não permanente. E na nossa vida, muitas vezes, nós precisamos parar e conseguir a nossa audição, nosso coração, estar sensíveis à voz de Deus. Ser mais influenciado por Deus do que pelo meio. Porque tem aquelas pessoas que se mudam de emprego, tem umas novas amizades, aquelas novas amizades começam a influenciar a vida daquela pessoa. E de repente aquela pessoa que era tão boa, tão honesta, tão agradável, começa a mudar. E você fala, não estou te conhecendo. Ou seja, uma pessoa que ela precisa ser influenciada por Deus, porque o meio é tóxico. A pessoa não consegue se manter íntegro num ambiente desses. Enquanto a palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios, dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes, e muitas vezes nós temos até um ditado popular, né, dizendo que me diga com quem andas e direis quem és. O meio não pode nos influenciar mais do que Deus. Quem pensa melhor a nosso respeito é o Senhor dos Exércitos. É Jesus Cristo, aquele que nos chamou para ser seus seguidores. E essas palavras continuam soando, dizendo, se alguém vier a mim, não amar mais a mim do que os pais, seus familiares, se tiver mais amor por eles do que por mim, não pode me seguir. Se alguém valorizar mais a opinião das pessoas do que a minha opinião, não pode me seguir. Jesus simplesmente está dizendo assim, eu tenho uma proposta muito melhor para você. Me siga. Entregue o controle da sua vida nas minhas mãos, que eu vou escrever uma nova história para a sua vida. Eu vou fazer algo diferente para a sua vida. Me ouça mais. Sabe, algumas vezes nós ouvimos mais outras pessoas, sendo que ouvir a voz de Deus é o que nos dá direção para nós vivermos o melhor de Deus para a nossa vida. Ouvir a voz de Deus deve ser a nossa prioridade mais do que ouvir a voz de outras pessoas. Você já percebeu que quando nós tiramos um tempo para orar em silêncio, a gente começa a ter ruídos que ficam na nossa mente, ruídos internos, mais do que os externos? Faça um exercício para você ver. Você para, você escuta o motor da geladeira, o passarinho, o cachorro, a moto. Só que se você prestar atenção, os ruídos que estão aqui são maiores do que os ruídos que estão entrando pelos ouvidos. E começa a vir tantas coisas e Deus está dizendo, silencia um pouquinho a tua mente, porque eu quero falar com você. Começa a ser sensível mais à minha voz, que eu quero te influenciar. Eu quero dizer para onde você deve ir. Eu quero dizer o que você deve deixar de fazer para cumprir a minha vontade. E algumas vezes nós temos medo e precisamos perder o medo e soltar as rédeas. E falar assim, Deus, eu entrego o controle da minha vida para o Senhor. Deus, eu entrego a direção da minha vida para o Senhor. Eu não quero controlar a minha vida. Eu não quero ter controle da minha vida. Eu quero que o Senhor me influencie e diga, vai por aqui. Por isso que eu disse há pouco, parece loucura ser dependente de Deus. E talvez alguém vai dizer isso para você também. Como assim? Mas você começa a fazer esse exercício de se chegar diante de Deus. Fala assim, Deus, fale para mim. Fulano disse que eu deveria fazer isso, mas eu quero ouvir o Senhor. Eu tenho certeza que dá uma paz no seu coração. No começo dá uma guerra, dá um conflito, e algumas vezes volta os conflitos, mas Deus está dizendo, eu quero ter o controle da sua vida. Amém? Antes de tudo, Deus está no controle.
antes da opinião de pai e mãe, filhos, esposo, esposa, irmãos, irmãs, antes de tudo, Deus tem a opinião melhor a nosso respeito. Ele diz em Jeremias: eu sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de bem, não de mal, para dar o fim que desejais. Algumas vezes nós queremos seguir a Cristo com reservas, dizendo: até aqui, Senhor, até aqui. Deus está dizendo: eu quero que você corra uma maratona, e você fala assim: só 5 quilômetros, Senhor. Deus está dizendo: eu tenho algo muito melhor, porque eu sei que você consegue. E a gente diz: Deus, até aqui. Mas quando nós entregarmos o controle da nossa vida inteiramente para o Senhor, quando nós entregarmos o controle da nossa vida inteiramente para Jesus, nós vamos viver o que Ele tem para nós, e não o que o contexto familiar tem. Não o que os pais, ou amigos, parentes dizem assim para nós que nós devemos fazer, mas aquilo que Deus diz para fazermos. E ouvir a opinião dele é muito melhor, você concorda? É muito melhor. Nós podemos levar algo precioso para as futuras gerações, porque às vezes nós carregamos coisas das gerações passadas, meu bisavô, meu avô, meu pai, minha mãe, e nós carregamos coisas das gerações passadas, mas nós podemos levar tantas coisas preciosas para gerações futuras, se nós vivermos o melhor de Deus, o que Deus tem para nós vivermos nesse tempo. Nós podemos mudar a história da nossa vida e de outras pessoas, assim como aconteceu com Abrão. Abrão saiu do contexto familiar, e olha o que aconteceu. As 12 nações, os 12 povos, e nós estamos aqui porque Deus deu uma promessa a Abrão, e através de Abraão, Deus fez uma grande nação, e até mudou o nome dele, que era Pai Exaltado, para Pai de multidões. O que é que Deus tem para a sua vida? O que que você precisa largar o controle da sua vida, dizendo: Deus, essa área ainda eu estou aqui segurando. São os filhos, a tua profissão, a tua saúde, ou aquela faculdade que não concluiu, é a família, é o casamento, o que é? Eu queria convidar você a colocar-se em pé neste momento. Amém? Aleluia! Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, abençoando a sua família, Deus possa continuar te fortalecendo, Deus possa continuar te enchendo de paz, de alegria, durante essa semana, em nome de Jesus. Amém? Você que nos visitou nessa noite, que Deus continue te abençoando. Obrigado pela visita mais uma vez. Se você não recebeu uma lembrança da igreja, não saia sem receber e deixar o seu nome, se você puder, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite. Amém? Pai querido, nós te agradecemos. O teu nome é santo, Deus, e nós celebramos a tua grandeza e a tua presença, o teu Espírito Santo presente entre nós. E como é bom saber que o Senhor nos ama, como é bom saber que o Senhor está no controle, como é bom saber, ó Pai amado, que vem anos, ó Deus, passam anos, décadas, séculos, milênios, e o Senhor continua no controle, ó Pai. Ah, Senhor amado, muito obrigado por estar no controle da nossa vida, e nos ensine a cada dia, que essa semana possamos experimentar quão maravilhoso é estar, ó Pai, sob os teus cuidados, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos e filhas, dando uma semana abençoada na tua presença, abençoando as famílias, abençoando a saúde, ó Pai, aqueles exames que alguns precisam fazer, diagnósticos médicos. Confunda, Pai amado, e traz a vitória, opera com sobrenatural, ó Pai, nas residências, não só aqui, ó Pai, na igreja, mas por onde estiver os teus filhos, opera com o teu sobrenatural. Também, ó Pai, despeça cada um em paz, em segurança, guardados e amparados pelo Senhor. Dê uma noite tranquila, um sono abençoado e reparador para a glória do teu nome. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs,
que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.